Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Vou ler de novo. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos engrandecer o teu nome mais uma vez, exaltar o teu nome por esta noite, por este culto, pelo Senhor nos dar a oportunidade de nós louvarmos o teu nome, de nós nos reunirmos como corpo de Cristo para adorar o Senhor. Já tinha sido autorizado a sair do seu cativeiro. Boa parte dos judeus já tinham se dirigido a Jerusalém para iniciar a reconstrução do templo, como já tinha sido profetizado. Mas outra parte dos judeus decidiram ficar onde eles estavam. Eles construíram a sua família, construíram a sua estrutura familiar, estrutura de trabalho, a forma como eles queriam viver, e muitos não regressaram para Jerusalém. E o interessante é nós pensarmos que, apesar do povo de Deus, o povo judeu, ter sido cativo por 70 anos, por causa dos seus pecados, eles tiveram a liberdade de voltar para Jerusalém. O rei da época, o rei Dario, tinha liberado a volta deles. Boa parte ainda decide ficar onde eles estavam estabelecidos. E ainda assim, o povo de Deus continuava sendo perseguido. Às vezes nós não nos damos conta de que, apesar da liberdade que nós temos de prestar culto a Deus, apesar de não aparecer pessoas aqui para mandarem essa igreja fechar, ou aparecerem pessoas de outras religiões e metralharem a gente, nós sofremos diversas perseguições que muitas vezes e então nós vamos ver que lá eles tiveram um tipo de ataque. E aqui na nossa realidade nós temos outro. Nós vamos ver o povo de Deus ser acometido por doenças. Nós vamos ver o povo de Deus ser acometido de ansiedade, de depressão. Nós vamos ver que em muitas ocasiões o nosso coração, ele não está voltado
para Deus e para a sua obra, ele está voltado para tantas outras coisas. Não é à toa que Jesus diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E então nós fazemos os nossos planejamentos, fazemos as coisas que nós queremos para a nossa vida, e às vezes nós não estamos percebendo que nós estamos sendo levados. Perseguição sutil que Satanás faz, que ele joga, e nós nos deixamos nos levar. Não há uma perseguição religiosa de fato, mas a influência do mundo sobre nós, ela vem de uma forma violenta. Vem de uma forma violenta. Dependendo do estado em que nós estamos, nós não temos nem forças para protestar. Nós vamos simplesmente aceitando um sistema, meditando na sua palavra. Homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que o mundo os ocupa com tantas coisas, onde nós temos tempo para conversar com tantas pessoas, mas não temos tempos de qualidade de oração com Deus. E convenhamos, se nós deixarmos, o nosso dia ele já começa agitado. Ele já começa cheio de afazeres. O nosso olho mal se abre e nós já temos preocupações diversas para resolvermos a nossa vida. E nós, às vezes, nos esquecemos que nos voltarmos para Deus, colocando diante dEle toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as coisas que nós temos que resolver, quando nós colocamos diante dEle todas essas coisas, nós vamos perceber então que o fardo vai ser mais leve. Nós vamos conseguir suportar melhor as adversidades da vida. Nós vamos ver aqui duas pessoas da Bíblia, Esther e Mordecai, pessoas que, apesar de não estarem em Jerusalém, num lugar onde é a pátria deles, lugar onde o povo judeu amava estar, se reunia para adorar o nome de Deus, era onde eles viviam, onde eles se casavam, onde eles trabalhavam. Apesar de todas essas coisas, a palavra de Deus não saiu do coração deles. A Bíblia vai narrar que esse rei Assuero, com 3 anos de seu reinado, ele decide então fazer uma festa. E essa festa ela iria durar aproximadamente 6 meses. Então Assuero, ele primeiro faz essa festa para as pessoas mais importantes, para os nobres e para as pessoas que governavam com ele todas as províncias. E aí a Bíblia vai discorrendo sobre essa história. E Assuero era casado com a rainha Vaste, uma mulher muito bonita. A Bíblia vai narrar dizendo que ela era muito formosa.
E então Assuero, querendo se engrandecer diante dos nobres, diante das pessoas que governavam essas províncias junto com ele, ele queria: é melhor que o Senhor tire o reinado dela, tire ela como rainha e coloque outra mulher muito melhor em seu lugar. E então é isso que o rei Assuero faz. Vasti não é mais rainha. Passado algum tempo, cerca de 6 meses, ele se lembra dessa situação. Decide então escolher uma rainha para o lugar de Vasti. Então ele convoca pessoas, eunucos ali, pessoas da sua confiança, para que separem em todas as províncias mulheres belas, para que ele possa escolher uma delas. Olha o privilégio desse rei, hein? Olha o privilégio desse rei. Mas se nós pararmos para pensar, quando nós pedimos ao Senhor alguma coisa, Ele nos dá sempre o melhor. Em todas as coisas. Então, Esther é uma dessas escolhidas. Uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, porque provavelmente certamente eles já eram falecidos. E então nós vamos ver no capítulo 2, versículo 17. Acompanhe comigo aqui. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só. Uma mulher que não se sabia o futuro dela. Uma mulher que poderia até ser subjugada ali pelos outros povos. Ela, para todos os efeitos, ela era ainda cativa. Do dia para a noite, Deus a coloca como rainha. Lembrem de José. Numa noite ele dormiu como prisioneiro. Na outra ele dormiu como primeiro-ministro. E aí eu fico me perguntando, certas coisas, certos problemas e dificuldades que acontecem na nossa vida e demoram tanto tempo para mudar. Se Esther um dia imaginava ser rainha, ou se José imaginaria ser o primeiro-ministro do Egito. Mas o importante de todas essas coisas é que aonde Deus nos estabelece, onde Deus nos coloca, ali é o lugar certo para nós sermos instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, para fazer a diferença. Jamais Esther imaginaria que ela seria instrumento de Deus para evitar que
todo um povo dessas 127 províncias, todo o seu povo pudesse morrer. E que fique claro para nós, que onde nós estamos, nós temos um papel determinante e importante para executar em nome de Deus. Essas coisas precisam ficar bem claras dentro do nosso coração. Às vezes em nosso cotidiano nós não damos valor aos sinais, às coisas que acontecem à nossa volta, às pessoas que precisam de nós, que chegam até nós precisando de algo, e nós, às vezes, não entendemos que se essa pessoa chega até nós é porque nós temos a solução para esses problemas. Por isso que é bom você vir à escola bíblica dominical. Por isso que é bom você estudar uma revista de uma escola bíblica dominical. Uma vez eu estudei uma revista com um tema, uma lição chamada A Mordomia da Influência. E é isso que vocês precisam prestar atenção. Às vezes as pessoas chegam até nós precisando de algo. Eu vou repetir. Nós somos a pessoa certa para abençoar a vida daquela pessoa, para mudar a vida daquela pessoa. E às vezes você pode até não ter os meios, as condições necessárias, você pode até não ter recursos, você pode até não saber como executar, como fazer. Mas certamente você vai conhecer, você sabe de alguém que sabe fazer o que precisa ser feito. Às vezes chega alguém a você precisando de alimento e você não tem alimento. Precisando de dinheiro e você não tem dinheiro. Precisando resolver um problema crítico dentro da família dele e você não sabe como resolver isso. Mas você vai saber alguém que saiba fazer. Você vai saber de alguém que tem o recurso, alguém que tenha os alimentos. E são estas coisas que Deus nos chama a atenção para nós ficarmos atentos. Nós não podemos despedir as pessoas de mão abanando. Para os judeus essa reverência é uma reverência diferente. É uma reverência só como respeito à pessoa. Lá onde eles estavam, reinado persa, medo persa, era diferente. As pessoas olhavam para Amã como se ele fosse uma divindade. Como se ele fosse um ser diferente dos demais, como se ele fosse um ser divino. E então Mordecai, como a palavra de Deus estava no coração de Mordecai, ele então não abaixava a cabeça para esse homem quando ele passava por ele. Ele não reverenciava esse homem quando passava por ele. E então essa postura de Mordecai, ela é vista por outras pessoas. E essas pessoas o questionam, mas por que você não reverencia a Amã quando passa por você? Mordecai deixava essas pessoas falando. Até que uma hora Amã fica sabendo disso. Esse primeiro-ministro fica sabendo dessas coisas.
E então Amã, ele decide não só a morte de Mordecai, mas ele decide então que todo o povo judeu morra. Mordecai era um homem de influência, era um homem de confiança do seu rei, e o que ele falasse poderia virar lei. Mas o que me chama a atenção aqui é a reverência que Mordecai tem por aquilo que foi colocado no seu coração da palavra de Deus. Prestar culto somente a Deus. Reverenciar somente a Deus. Enquanto as pessoas olhavam para Mordecai como um ser divino, Amã o enxergava como uma pessoa comum. Ele tinha uma posição de honra, mas ele não o olhava como um ser divino. Em nossos tempos, em todo o tempo, na verdade, nós vamos ver homens e mulheres sendo idolatrados, sendo adorados por aquilo que eles são, por aquilo que eles fazem. Pensemos sobre isso. Se em nosso coração nós nos atentamos à palavra do Senhor e adoramos somente a Ele ou adoramos outras coisas. Temos os nossos coisas e pessoas em que nós colocamos o nosso coração até mesmo acima de Deus. E olhe, que a postura de Mordecai, ela coloca em risco todo um povo. A Bíblia vai narrar que Amã, ele se enfureceu com a postura de Mordecai. E para Amã, matar Mordecai não era o suficiente. Não era o suficiente. E isso nos traz o alerta de uma coisa. Toda a nossa postura como cristão, ela vai nos levar ou a agradar a Deus ou a agradar os homens. Se nós agradamos aos homens, nós estamos em paz com o mundo, mas não estamos em paz com Deus. Se nós agradamos a Deus, o mundo nos odeia. Mas o bom nessa história, o bom de nós sabermos que quando nós agradamos a Deus, nós vamos ver o cuidado dele. Quando nós queremos viver a palavra de Deus, quando nós queremos agradar a Deus, quando nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, nós podemos sofrer, nós podemos ser caluniados, nós podemos pessoas até nos humilhar, estar em risco de morte. Mas nós sabemos e temos a plena certeza, Deus está cuidando de nós, que a boa mão dele está sobre nós. Pense no desespero. Amã, então, ele chega para o seu rei e fala: olha,
tem um povo que eles têm as suas leis próprias. E eles não reverenciam, eles não estão de acordo com as nossas leis. Esse povo, ele precisa ser exterminado. Então vamos fazer uma lei aqui para que em determinado dia nós vamos exterminar todo esse povo. Nós precisamos nos livrar dele. E então este rei concorda. A data está marcada. Todo o povo judeu que estava da Índia até a Etiópia, seu último dia de vida seria 17 de abril de 474. Então Mordecai, quando ele fica sabendo desta lei, a Bíblia vai narrar aqui que ele rasgou as suas vestes. Capítulo 4. Rasgar as suas vestes e se cobrir de pano de saco em cinza era um sinal do povo de Deus, do povo judeu, em que eles estavam de completa aflição. Onde eles não sabiam mais o que fazer. Era um sinal de aflição do povo judeu. E algumas coisas que nós precisamos pensar essa noite é que o povo de Deus, o povo que segue as regras dessa Bíblia, da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras, o povo que se entregou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, o povo que se diz cristão, o povo que diz que medita nessa palavra, que busca o Senhor, ele precisa entender que, apesar dele viver em um país que tem as suas leis próprias, o povo cristão, ele tem leis que estão acima de qualquer lei humana. Então, todas as vezes que qualquer lei venha confrontar os princípios descritos na palavra do Senhor, estas leis, então, nós não devemos obedecer. Então, essas leis nós não devemos concordar. Então, nós devemos agir da forma como nós somos chamados, protestantes. Então, nós devemos protestar, entendendo que haverá socorro do Senhor, entendendo que o povo que se diz cristão não é um povo peregrino, que ele está aqui de passagem, que custe o que custar, ele precisa obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Ele não é um povo que se vende, ele é um povo que vê na postura de Mordecai, ele encontra força para falar: não, se veio socorro da parte de Deus para Mordecai e todo o povo judeu, haverá socorro para mim. Então eu não devo me vender, eu não devo aceitar, eu não devo concordar com leis, com sistemas que são contrários à palavra do Senhor.
então eu devo protestar sim. E entendendo aquilo que o apóstolo Paulo fala, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então, se eu for protestar, eu vou fazer isso com responsabilidade. Então, se eu for protestar de verdade, eu vou orar de verdade. Eu vou olhar para as leis injustas, para as leis contrárias a Deus, e vou colocar diante dele, clamando a ele que essas coisas mudem. Então eu vou olhar para as injustiças que são imperadas no mundo, eu não vou aceitá-las e eu vou colocá-las, todas elas diante de Deus, me colocando na brecha para ser instrumento dele, para que essas coisas mudem de fato. E então eu vou entender também que a dor do próximo, que a aflição do próximo, deve ser motivo de preocupação minha. Olhe para o exemplo de Esther. O texto que nós lemos é Mordecai colocando ela na parede, digamos assim. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Olha esta palavra de Mordecai. Mordecai sabia que da parte de Deus haveria socorro. Mordecai sabia o Deus que ele servia. E nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos. Nós sabemos em quem nós temos crido. E aí eu lhe faço uma pergunta. Os problemas do seu próximo são motivos da sua preocupação ou não? Porque no domingo que vem nós vamos ver que Esther agiu. E nós sabemos aqui, nessa narrativa de Mordecai, as palavras de Mordecai para Esther, que ele sabia que viria socorro. Os problemas que o teu próximo passa são motivos da sua preocupação? Quando você vê uma pessoa passando por dificuldades, você pensa, isso não é problema meu? Ou você vai se colocar na posição para mudar a vida da história desta pessoa? Veja, os problemas deste mundo são diversos. Pessoas são acometidas de doenças, depressão, ansiedade, fome, problemas familiares, drogas, vícios em drogas, em álcool, vícios em jogos. Irmãos e irmãs que se apostataram da fé. E aí, a escala é grande de coisas que nós podemos colocar aqui. A dor do seu irmão é motivo de preocupação sua ou não? Uma separação acontecendo é motivo da sua oração ou não? Um divórcio chegando é motivo da sua preocupação ou não? O seu próximo, que você está próximo de você mesmo, que você sabe que está passando fome, é motivo da sua preocupação ou não?
Veja, nós simplesmente orarmos e não agirmos, é não produzir frutos. É orar e agir. Existem coisas que nós temos que literalmente protestar. Nós não podemos aceitar. Imagine. Pessoas sempre ficando doentes, nunca conseguindo se estabilizar. Pessoas que nunca conseguem sair do sistema que ela está. De dor, de aflição, e não enxerga ninguém que possa ajudar. Pessoas que estão sangrando por dentro e não tem ninguém que possa orar por ela, que possa cuidar dela, que possa fazer alguma coisa por ela. O cristianismo é isso, é se envolver na vida do seu próximo. O cristianismo é isso, é se expor. É ser colocado como ovelha no matador. É estar exposto. O cristianismo, de fato, é se envolver com os problemas do seu próximo e fazer alguma coisa pelo seu próximo. Não é simplesmente orar 5 minutos. Não é simplesmente dar só a paz do Senhor. Não. É ter uma vida com essa pessoa. É ter um relacionamento com essa pessoa. É ansiar a melhora de vida desta pessoa. E às vezes a gente não percebe que há tantas vezes inconstância de se servir a Deus, que para nós é tudo normal, é tudo natural. Para mim, o que é normal? Vir aos cultos, estar em comunhão, vir na escola bíblica dominical. E quando eu não vejo isso nas pessoas, alguma coisa tem que precisa ser mudado. E que eu, ao invés de reclamar, eu preciso orar. Ao invés de eu fazer questionamentos acusatórios, eu preciso colocar diante de Deus todas essas situações e entender o que precisa ser feito. Eu preciso ter mais relacionamento. Porque o problema do meu irmão deveria ser motivo da minha preocupação. A inconsistência do meu irmão dentro de uma igreja deveria ser motivo da minha preocupação. Então é se colocar na posição. O que Esther e Mordecai fizeram. Por obediência a Deus, Mordecai colocou a sua vida em risco e colocou não só a sua vida em risco. E você? E eu? Estou disposto a colocar a minha vida em risco? Estou disposto a me entregar mais ao Senhor, em me preocupar mais com o meu próximo, olhar para as aflições do meu próximo
ser instrumento de Deus para providências, para tudo ser mudado? Será que nós estamos dispostos a ter mais tempo com Deus, com todas as problemáticas, todos os problemas que se envolvem dentro de uma igreja, todos os problemas que os irmãos passam, e conversar com Deus sobre todos os problemas dos meus irmãos? Será que eu quero isso? Será que eu estou disposto a isso? Será que eu estou disposto a jejuar mais? Será que eu estou disposto a meditar mais? Eu tenho certeza que quando nós nos preocupamos mais com quem está sofrendo, nós vamos ver Deus agir. Nós seremos essa providência imprevisível de Deus. Você jamais imaginaria estar na posição que você está hoje, tenho certeza disso. Só depois que eu me entreguei a Cristo, que passado algum tempo, eu ansiei um dia dirigir igreja. Mas até isso, até chegar a esse dia, eu jamais imaginava que um dia eu seria levantado por Deus para pregar, para ser instrumento dele nesta terra. Eu tenho certeza que você já tem experiências diversas na vida de saber que você jamais imaginaria que você faria coisas para Deus. Mas que a gente se coloque diante dele. Deus, eu não sei por que eu estou aqui. Mas se eu estou aqui, é pela vontade do Senhor. Então aqui, eu quero ser instrumento do Senhor, para que quando os problemas, as problemáticas da vida cheguem a mim, eu seja instrumento para que elas acabem. Quero ser boca do Senhor nessa terra. Eu quero ser a resposta das orações daqueles que estão gemendo, daqueles que estão chorando. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos certeza, eu tenho certeza,